Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindos todos aqui para essa nossa reunião, né, uma reunião ordinária da CCG, né, mas hoje nós temos uma reunião uma reunião bastante especial, né. Eu estava brincando com os membros que, além de a gente bater o recorde da pauta, né, que nós estamos com uma pauta super extensa, nós temos, assim, eu aproveitei que nós tínhamos a presença de vocês aqui, né, que a reunião seria presencial, para trazer para cá, que eu acho que é de suma importância que a Câmara conheça e para dar a conhecer para a comunidade também, né, o programa Brazilian Virtual Exchange, que é o BRAVE, aqui. Então, essa primeira parte, esses primeiros momentos da nossa reunião serão dedicados ao lançamento, à implantação do programa Brazilian Virtual Exchange, que é o BRAVE, na Unesp. Era já um sonho que vinha sendo acalentado há alguns anos, não é? Como vai ser colocado aqui pelos nossos convidados, né? E em seguida, né, nós passaremos à reunião ordinária da CCG. Quero iniciar agradecendo à TV Unesp, que gentilmente aceitou o convite para vir aqui poder divulgar para toda a comunidade da Unesp, né, este programa, né, o Brazilian Virtual Exchange, que é de interesse de todos os cursos de graduação da Unesp, e no futuro esperamos também para além da graduação, né, para que possa ir além da graduação também na pós-graduação, não é? Nós chamamos aqui como convidados, não é, para poder apresentar para toda a comunidade da Unesp, não é, o professor doutor José Celso Freire Júnior, que é o nosso assessor-chefe de Relações Externas da Unesp. Eu vou chamá-los para compor a mesa aqui com a gente, desse primeiro momento da nossa reunião. E também a professora, a doutora Ana Cristina Biondo Salomão, que é professora da FCL de Araraquara, que é a coordenadora do programa na Unesp. Não é? Eles vão apresentar o programa para a gente. Quero agradecer também a todo mundo que está nos acompanhando pela TV Unesp, através da TV Unesp, né, pelo site, no link que foi divulgado. Bom, eu quero dizer que o programa Brazilian Virtual Exchange é uma iniciativa conjunta, né, da AREX e da Prograde, e ela tem que ela se consolidou nessa gestão, né, mas ela é um sonho que vem sendo acalentado há algum tempo, né, José Celso? Então, o professor José Celso vai dizer a vocês de todo o percurso, né, o professor José Celso, a professora Ana vão dizer a vocês do percurso, e nós estamos muito felizes de poder finalmente deixar esse programa à disposição dos nossos professores, dos nossos alunos, dos cursos de graduação da Unesp. Bom, é uma iniciativa que começou na SUNY, né, que é a State University of New York, com o nome de COIL. COIL tem a ver, o C de COIL quer dizer collaborative, que é um aprendizado colaborativo. Né? Essa palavra colaborativa, nesse contexto, ela é muito significativa, porque ela traz o sentido de construir junto. Então, é um aprendizado que é construído junto, né? Ao mesmo tempo, por dois polos, dois atores. No caso do BRAVE, a Unesp, no Brasil, e uma universidade no exterior. Então, é um programa que é colocado à disposição dos nossos docentes, das nossas disciplinas, né, das nossas disciplinas presenciais, e para poder
fazer esse trabalho colaborativo com outras universidades no exterior. É um programa que tem uma importância muito grande no que diz respeito à internacionalização em casa, não é? E a internacionalização dos nossos currículos. Há um tempo atrás, falava-se muito de internacionalização, não só aqui na Unesp, mas fora da Unesp, mas o foco para a graduação era a mobilidade. Todos aqui conhecem o programa Ciência Sem Fronteira. Então, o foco de uns anos atrás para cá sempre foi a mobilidade dos estudantes. Não que a gente ache que que a mobilidade não seja uma coisa boa, ela é muito boa. Só que internacionalmente, não só aqui na Unesp, aqui no Brasil, mas internacionalmente, a mobilidade, ela nunca atinge a todos os alunos de uma universidade. Em primeiro lugar, porque a mobilidade física é um movimento caro e também nem todos os nossos alunos, por razões pessoais ou profissionais, podem se ausentar da sua sede também do curso, né? Então, uma cifra que aparece sempre quando a gente faz essas leituras é do domínio de que a mobilidade física atinge mais ou menos 3% dos alunos. Mas nós temos que pensar nos nossos outros 97%, porque eles também merecem uma formação internacional, uma formação de qualidade voltada, né, à ampliação dos seus horizontes. E, então, é nesse contexto que a gente investiu bastante para poder finalmente implantar o programa BRAVE aqui na Unesp, não é? Além disso, além da questão de ser um programa de internacionalização, como vocês vão ver, ele tem uma importância muito grande em propiciar ao nosso aluno, além de maior fluência com língua estrangeira, apesar de não ser um programa restrito à língua estrangeira, vamos dizer assim, o modus operandi, a metodologia do BRAVE, ela pode ser aplicada à troca entre pares em língua portuguesa também, e inclusive dentro do Brasil, não é? Mas nós estamos focando nessa perspectiva da internacionalização, mas também propicia aos nossos alunos também uma maior familiaridade com as tecnologias digitais, porque a formação do nosso aluno atual exige também esse tipo de fluência para poder abrir os seus caminhos, os seus horizontes futuros em termos de empregabilidade. Mas, na minha opinião, o fator mais importante desse programa é a sua celebração da diversidade. Porque ele propicia a possibilidade de colocar os nossos alunos em contato com visões de mundo muito diferentes da nossa. E quando a gente faz isso, a gente desenvolve a sensibilidade à variação, à diversidade, né? E isso traz uma formação muito mais plural e muito mais cidadã aos nossos alunos. Então, na minha opinião, além de todos esses outros ganhos, a celebração da diversidade é o principal que eu gostaria de ressaltar nesse programa. Então, antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu quero fazer 2 agradecimentos. O primeiro agradecimento ao professor José Celso, né, porque desde o começo foi a pessoa que descobriu o programa internacionalmente e desde o começo falando, a gente precisa implantar isso na Unesp, porque vai trazer muito ganho aos nossos alunos, e ele batalhou bastante para que nós tivéssemos as iniciativas piloto, das quais a professora Ana Cristina vai falar. Então, eu quero agradecer a Arex, na figura do professor José Celso, para isso. E também quero agradecer especialmente a professora Ana Cristina, que recebeu o convite da Prograde e ela não hesitou em abraçar essa iniciativa, né? E tem trabalhado arduamente desde o ano passado, acho que até antes, né, Ana? Um pouquinho antes, 2017, então desde 2017 ela tem trabalhado na coordenação, desenvolveu junto com a Prograde Arex os projetos piloto, e que agora a gente espera que se ampliem. Ela vai falar dos treinamentos e de tudo que
já foi feito e que estará à disposição da Unesp. É uma sementinha que a gente planta, né, que como todo projeto piloto começa pequeno, mas que a gente espera que possa ser ampliado para o resto da Unesp, para os nossos cursos de graduação e que na sua dimensão, na dimensão da sua metodologia, também possam chegar um dia à pós-graduação. Bom, então, muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra para os professores José Celso e Ana Cristina, que se organizaram para fazer uma apresentação, e eu vou passar ali para baixo junto com vocês para poder também assistir à apresentação. Tá? Muito obrigada. Deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. Pode ficar aqui. Dá para assistir? Não, porque não vai. Não está na frente, né? Tá. Para aquele pessoal. Deixa eu tirar da frente. Desligar. Não, eles vão usar. Bom dia. Como a professora Gladys falou, meu nome é José Celso, eu sou da assessoria de relações externas. Eu vou contar um pouquinho dessa história do Brave, como é que isso começou, como é que isso se desenvolveu na Unesp e aonde que a gente está. Eu vou começar falando um pouco da história, depois a Ana vai falar das ações que a gente já tomou. Tá? Então, a primeira questão do que a gente está falando. Tá? Diversas iniciativas aconteceram no mundo com nomes diferentes. Atualmente, isso está migrando para se chamar Virtual Exchange. Inclusive, a Europa está investindo bastante dinheiro. A partir desse ano, eles estão começando a lançar iniciativas, financiar iniciativas de mobilidade virtual em português, mas usando esse nome Virtual Exchange. Então, é o nome que a gente vai adotar. As outras iniciativas, e a gente vai mostrar algumas delas, adotam nomes que cada uma delas teve como projeto, como ela começou. Inclusive o Teletandem da Unesp, que é reconhecido internacionalmente como uma das maiores iniciativas na questão dessa utilização de tecnologias para aprendizagem em países diferentes. Tá? Então, eu tirei essa definição da Wikipedia. O que ele fala que é Virtual Exchange? Termo usado para descrever programas de educação de pessoas para pessoas capacitados por tecnologia. A professora Gladys falou. Uma das vantagens disso é que eu vou estar incluindo tecnologia como ferramenta também para o aprendizado. Nos quais a comunicação e interação ocorrem entre indivíduos ou grupos que estão separados geograficamente. Então, tem essa questão da separação geográfica. Um vai estar num lugar, outro vai estar em outro lugar. Com o apoio de educadores ou facilitadores. Tá? É uma atividade desenvolvida para... Tá ruim, né? Para desenvolver habilidades multiculturais. A questão de multiculturais, ela é fundamental. Ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Eu acho que a gente tem que ter isso como um dos grandes benefícios do programa, poder oferecer aos nossos estudantes a oportunidade de discutir pontos de vista diferentes com pessoas de outros países que vivem em outros ambientes e culturas, né? E aumentar a compreensão mútua, cidadania global, letramento digital e aprendizagem de idiomas. Ali eu acho que fala de quase todas as grandes vantagens que a gente enxerga e porque a gente investiu na questão da mobilidade virtual. Tá? Eu falo de novo que em 2017 a Comissão Europeia publicou um estudo de viabilidade sobre o intercâmbio virtual. Em 2018 eles começaram a financiar o primeiro projeto deles entre a Europa, que chama Erasmus Virtual Exchange, e ele foi lançado na Europa e com os países do Mediterrâneo. Essa figura eu tirei do site da Drexel, que é uma universidade americana, que tem uma iniciativa bastante grande de mobilidade virtual, e ela mostra qual que é a ideia. Então eu vou ter 2 professores ou intermediadores. Esses professores têm os seus estudantes, e esses estudantes
ou eles interagem através dos professores ou eles interagem diretamente. É o que lá ela está chamando de atividades síncronas ou assíncronas. Síncronas é quando os dois professores estão coordenando a atividade de aprendizagem, e assíncrona é o momento onde os alunos, entre eles, a partir de tarefas definidas pelos professores, eles vão interagir entre eles. A grande sacada do funcionamento disso é que, no início, os professores definem quais serão os conteúdos de aprendizagem, quais serão os objetivos, quais serão os resultados de aprendizagem. E a partir que em inglês se chama Learning Outcomes, quando eu definir o que os alunos vão aprender, então eu vou definir as atividades que irão ocorrer. No nosso caso, particularmente, a gente está trabalhando, a maior parte das vezes, com 2 cursos iguais. Por exemplo, um professor de idiomas e um outro professor de idiomas. Um professor de engenharia e um outro professor de engenharia. Mas isso não é a regra quando a gente vai nas conferências que tratam desses temas. Na verdade, nas conferências que tratam desse tema, isso é a exceção. O que acontece lá é, por exemplo, um professor de história, sei lá, trabalhando com um professor de direito, um professor de mídias trabalhando com um professor de engenharia, aumentando ainda a interação e os tópicos diferentes que vão ser abordados. Tem essa figurinha aqui também, que eu acho ela sensacional. Ela foi criada por um cara que chama John Rubin, que foi o cara, como a professora Gladys falou, criou esse COIL Center, Collaborative Online International Learning, na SUNY, em Nova York. Então, ele fala que, de um lado, você tem o Intercultural Training, você tem o Service Learning, você tem a Foreign Languages nos campos, e do outro lado você tem o mundo. O que a universidade faz? Ela oferece o suporte administrativo para que essas coisas possam acontecer. Através de que forma? De que pilares? Programas internacionais, os professores e tecnologia. Então a instituição vai fazer aquilo. E olha o que tem ali embaixo, que eu acho que ele teve uma grande sacada. O mar do provincialismo. É para fazer os estudantes cruzarem o mar do provincialismo. E o que ele fala ali? Tecnofobia, burocracia, a sobrecarga dos professores e o custo da mobilidade real. Então essa figurinha dá uma ideia geral do que seria a mobilidade virtual. Se vocês olharem aqui, aqui a gente apresenta algumas iniciativas que acontecem no mundo de mobilidade virtual. Então tem a da SUNY, mas tem o que eles chamam Global Learning Experience, da DePaul, Global Classroom, da Drexel. Então, da Drexel, onde eu tirei aquela figurinha. Online International Learning, de Coventry, que é uma universidade na Inglaterra. E Uni Collaboration, que é uma universidade na Espanha, de um cara que faz um trabalho, começou muito parecido com o Teletandem aqui no Brasil, e ele evoluiu isso daí. Então, isso começou a acontecer há uns 5 anos no mundo, em diferentes instituições com diferentes nomes, sendo que talvez o mais antigo deles, como a iniciativa institucional, seja o COIL em Nova York. Aí o que é o Brave, então? Eu tive a honra de, durante 8 anos, ser presidente de uma associação que chama Associação Brasileira de Educação Internacional. E a gente lançou algumas iniciativas dentro dessa associação. Uma delas foi tentar fazer um programa para o Brasil inteiro. Então, quando a gente está falando de Brave, hoje, tem outras universidades no Brasil que estão tentando fazer o que a gente está fazendo. Tá? Então, todo mundo chama isso de Brave, no sentido de que seja uma iniciativa brasileira, que a gente colhe o nome aí para o exterior, e a gente está, inclusive, com a intenção de fazer uma conferência, uma primeira conferência esse ano desse Brave aqui no Brasil, né? Então é desenvolver a rede, o desenvolvimento é lento, mas é constante, e todo ano na conferência anual da FAUBAI,
a gente faz um movimento Brave. Então, esse ano, de novo, a gente vai ter uma apresentação, um workshop sobre como implementar um programa Brave. Inclusive, a professora Ana vai estar presente lá para contar como é que isso está funcionando na Unesp. Então, a mensagem que eu acho que precisa ficar é que Brave não é uma coisa da Unesp, é uma iniciativa a qual a Unesp está se juntando. E na Unesp, como é que isso aconteceu de verdade? Então, na verdade, em 2015, eu estava numa conferência e fui assistir uma sessão e encontrei o John Rubin, que é o cara que bolou esse COIL lá. Eu fiquei sensibilizado por aquele negócio dele, inclusive pela figurinha do mar de provincianismo que ele falou. E comecei a tratar com ele. No ano seguinte, em 2016, a gente fez um grande movimento na FAUBAI, teve workshop, teve sessão, trouxemos bastante gente do exterior para falar nisso, e a gente teve essa ideia de lançar essa iniciativa Brave, então, Brazilian Virtual Exchange Program. Em 2017... 2016 eu também fui numa outra conversa, numa outra conferência, eu vi duas pessoas sensacionais. Uma chamava Ashanta, da Drexel, e outro é um cara que ficou amigo da gente, que é o Gianmário Bessana, que é da DeepL, que tem aquele GLI lá que eles chamam. E a gente encontrou o Gianmário e convidou o Gianmário para vir aqui no Brasil. Se ele não toparia fazer um treinamento de 2 dias para os professores da Unesp. A gente fez uma chamada, nós tivemos acho que uns 50 professores que se inscreveram e a gente organizou então um evento com esses 50 professores mostrando o que era, como é que isso podia acontecer e tudo mais. Nós sabemos de todos os problemas que nós estamos enfrentando, não vamos entrar neles, mas mesmo assim a gente achou que valia a pena a gente entrar nesse desafio. A gente sabe do problema de idiomas, que é um problema constante para os professores e também para os alunos, mas uma coisa que me animou muito foi que quando eu estava numa das conferências, um dos caras que é mais ativo do Brasil nisso é um cara que chama Suti e ele trabalha nas FATECs. E ele faz isso nas FATECs. Ele faz COIL com instituições dos Estados Unidos trabalhando nas FATECs. Uma das relações mais diretas e terríveis do ensino superior no Brasil talvez seja a relação entre recursos financeiros e idiomas. Se você pegar essa relação, ela é quase que uma reta. Quanto mais dinheiro o cara tiver, maior é o nível de idioma dele. Então, se a gente for ver que a população que está na FATEC ainda tem menos recursos financeiros do que a população da Unesp, quando eu olhei aquilo, eu falei, se na FATEC dá certo, na Unesp tem que dar certo. E a gente acha que está dando certo. Se inventa formas diferentes, se coloca interlocutores para coordenar grupos, aquele cara que fala mais inglês, no fim todo mundo sai bem. Então a gente fez essa iniciativa com a DeepL, com o Gianmário, e depois a gente ofereceu a possibilidade dos nossos professores participarem do treinamento que o Gianmário organiza, que a Ana vai falar um pouquinho dele. Em 2018, a gente conseguiu convencer a Ana a assumir a coordenação dessa iniciativa. Então a gente começou a trabalhar institucionalmente, quer dizer, não existe um grupo, a Ana não recebe nada para fazer isso, a partir da construção de uma ideia que a gente acha que pode ser uma semente que a gente está plantando, e certamente a gente entende que para isso também escalar, que é uma palavra que eu não gosto, a gente precisa ver como é que a gente vai encontrar mais recursos ainda. Mas constantemente, desde 2018, a gente tem investido recursos na organização de atividades de mobilidade virtual. Em 2018 e 2019, começaram a acontecer então as primeiras atividades. Quais são os objetivos? Esse é o meu último slide. Integrar a universidade na iniciativa brasileira, então a gente quer ser uma das universidades que vai estar trabalhando com essa questão. Promover o contato intercultural e intercâmbio de ideias ao conectar nossos alunos com estudantes de diferentes instituições de ensino superior no mundo. Reforçar um dos objetivos estratégicos da atual gestão. Então, se você for olhar no plano de gestão do professor Sandro, essa questão já está presente desde a proposta dele à comunidade. Oferecer uma atividade voltada à internacionalização em casa. A professora Gladys falou de
As melhores previsões dizem que em 2030 a gente vai ter 4% dos estudantes do mundo usufruindo de uma oportunidade de mobilidade real. Então isso levou a que o mundo começasse a pensar como é que eu faço para fazer internacionalização em casa, que é um termo da internacionalização. Essa é uma das principais atividades que as pessoas estão investindo para fazer internacionalização em casa. Quer dizer, como é que eu posso oferecer parte dos benefícios da internacionalização aos meus estudantes sem que eles tenham que viajar, sem que eles tenham que sair, embora a gente tenha trabalhado também para que eles possam sair. Criar um contexto que enfatize a aprendizagem por meio da experiência e construção conjunta de conhecimento, que foi algo que a professora Gladys falou também, a questão de ser colaborativo, tá? Acho que pulou aqui, mas isso está no nosso plano estratégico de internacionalização. Como é que a gente tem feito isso? Identificação de parceiros nas instituições parceiras. As instituições parceiras, a gente identifica o professor que quer fazer, indica o interesse do oferecimento da disciplina para a gente buscar um professor. Então, a gente participa de algumas redes e a gente recebe. Eu estou buscando um parceiro para eu fazer um curso em tal área. E a gente procura dentro da Unesp, nessa forma que ainda está embrionária, um professor que possa contribuir com aquele professor lá de fora. Tudo que aconteceu até hoje foi dessa forma. Professores da Unesp e seus parceiros de universidade do exterior trabalham de forma colaborativa para estabelecer juntos objetivos de aprendizagem. Então é aquilo que eu falei. A operacionalização por meio de tarefas que engajam os alunos a aprender juntos por meio de tecnologias digitais. As mais diferentes. Tem uma regra? Não tem. A regra que tem é não ter regra. Tem gente que usa Facebook, tem gente que usa WhatsApp, tem gente que usa LinkedIn, tem gente que usa Skype, tem gente que usa Zoom. É uma tecnologia digital que vai facilitar a comunicação e as ações. A gente vai mostrar um exemplo de robótica, onde eles usam um software de um lado e os alunos usam um software do outro lado. E através desse software eles comunicam e constroem coisas conjuntas. Relacionamento entre as turmas em contato que pode ser totalmente online, com interações síncronas ou assíncronas ou em formatos híbridos. E aí eu vou passar para a Ana, ela vai começar a falar um pouquinho do Teletandem. Bom dia. Obrigada, aqui que passa, né? Esse. Obrigada, Gladys, obrigada, Celso, pelo convite de estar aqui apresentando o programa. E eu começo a minha fala justamente mostrando por que da minha participação nesse programa, pela minha experiência no projeto Teletandem, que, como o Celso já falou, é um projeto que já tem vários anos na Unesp. Ele surgiu em 2006 na Unesp de Assis, comandado pelo professor João Teles, e juntamente com professores da Unesp de São José do Rio Preto. E esse projeto ele já tem mais de 10 anos, ele tem muitas pesquisas, é um projeto bastante consolidado, talvez vocês já tenham ouvido falar no projeto Teletandem. Por enquanto, ele está nas unidades de Assis, Rio Preto e também Araraquara. Quando eu fui para Araraquara, eu comecei a trabalhar com a professora Maria Cristina, lá no projeto Teletandem, e nós temos uma grande experiência desse contato de Virtual Exchange, porque o Teletandem ele é um tipo de Virtual Exchange voltado principalmente para o ensino de línguas. É claro que os alunos aprendem muito mais do que língua estrangeira, né? Você coloca um aluno nosso em contato com um aluno estrangeiro, a oportunidade de aprendizagem cultural é imensa. E a gente acredita que também isso traga muitos benefícios para esse aluno em várias áreas da vida dele, né? Não só uma experiência ali acadêmica, mas para esse aluno conhecer outras perspectivas, outras visões de mundo. E o projeto Teletandem veio, né, no sentido de facilitar para que os nossos alunos da Unesp praticassem as línguas estrangeiras. Então, ele surgiu principalmente nos departamentos de letras modernas e didática. Como é que ele funciona? Os nossos alunos são colocados, pareados com alunos no exterior que estão aprendendo português. Né? Essas são algumas das universidades com as quais nós trabalhamos. Então, por exemplo, uma universidade com a qual nós começamos ontem as interações de Teletandem é a Universidade de Harvard. Os alunos lá estão aprendendo português e os nossos alunos na Unesp de Araraquara estão aprendendo inglês. Eles se encontram semanalmente no nosso laboratório por meio do Skype e conversam meia hora em português e meia hora em inglês para que possam praticar, então, essa língua estrangeira que eles estão aprendendo.
E depois a gente faz uma sessão de mediação justamente para refletir sobre a aprendizagem deles, né? Ajudá-los a refletir sobre a aprendizagem e como eles podem melhorar. Então, o projeto Teletandem, ele tem uma bagagem já muito grande que contribuiu muito para a gente pensar o Brave, como o Brave poderia ser colocado na Unesp, né? Aqui só algumas fotos dos nossos alunos do laboratório realizando as interações de Teletandem. E o Teletandem, ele é basicamente síncrono, né? Então, as interações são por Skype, com conversas síncronas. Já no caso do Brave, a gente pensou que, sim, é uma grande ideia você colocar os alunos para fazerem interações síncronas, mas nem todos os alunos ainda estão preparados para isso. Então, há outras possibilidades que a gente criou. Vocês vão ver alguns dos relatos dos professores, como que eles trabalharam essa questão do contato com os estrangeiros e quais foram as estratégias usadas para que os alunos conseguissem se comunicar. Bom, então, em relação ao Brave, algumas das ações já realizadas, o Celso já colocou, né, algumas questões de como nós trabalhamos, como nós iniciamos, mas duas ações que foram extremamente importantes foram o curso GLE, Global Learning Experience, da DePaul, que é um curso online, que foi oferecido no início de 2018, houve uma divulgação, um edital, muitos professores se inscreveram, e 13 professores realizaram esse curso. Ele foi um curso online, ministrado pelo... Oi? Foram 13. Na verdade, foram 10 professores, eu participei também, e participaram pessoas do NEAD, né? Para conhecer realmente todas essas questões ligadas à tecnologia. E ele foi totalmente online, dado pelo Jean Mário, aquela pessoa que estava na foto que o Celso mostrou, e a equipe dele. Eles têm já toda uma tradição de cursos de formação para os professores deles, e aí eles incluíram os nossos professores nesse curso de formação. Ele foi um curso em inglês, que contava com atividades assíncronas e também com reuniões síncronas. Então, nessas reuniões, que ocorrem por meio de um programa de videoconferência chamado Zoom, estavam os professores lá da DePaul, que faziam o curso, e os nossos professores também. Foi uma experiência muito enriquecedora, e foi por meio desse curso que alguns dos nossos professores conheceram seus parceiros, com os quais realizaram os Virtual Exchange. Existem também duas iniciativas muito importantes na SUNY, que são o COIL Course Orientation e a Academy for COIL Course Development. O COIL Course Orientation é uma iniciativa da SUNY para apresentar o trabalho do Virtual Exchange para os professores entenderem do que se trata. Porque já existe, a gente tem uma tradição do professor colaborar com outro professor no exterior. Muitos de nós temos os nossos parceiros de pesquisa no exterior. Mas a dificuldade dos professores é entender que a relação na mobilidade virtual vai além de professor-professor. A ideia é que esse professor também coloque os seus alunos em contato com os alunos do professor estrangeiro. E aí, esse curso, COIL Course Orientation, ele mostra, né, toda essa ideia do COIL, né, que eles chamam de COIL na SUNY, e como que isso acontece, com vários exemplos que eles já tiveram de cursos lá. E os professores que encontram um parceiro, eles podem fazer a COIL Academy. A COIL Academy, ela é voltada para esses dois professores conseguirem fazer o planejamento do seu curso. Então, justamente, porque muitas vezes a pessoa precisa de uma ajuda. Como é que eu vou planejar atividades? Não é simplesmente você falar para os alunos, olha, você vai falar com esses alunos do exterior. Não, precisa ter um planejamento. Você precisa ter um objetivo específico, atividades específicas para esses alunos fazerem e um resultado esperado, né? Então, esse curso, a COIL Academy, é quando você já tem um parceiro, você faz a COIL Academy e para vocês dois, há todo um suporte, né? No exterior eles têm sempre um profissional na universidade que se chama Course Designer, que é aquela pessoa que vai ajudar esses professores a fazer o desenho, o planejamento do curso que vai ser oferecido em conjunto. Deixa eu... Claro. Tem uma questão que eu gostaria de adicionar também, para quebrar alguns estereótipos. Por exemplo, a gente não paga absolutamente nada para participar dessas coisas aí. O GLE, o Global Learning Experience, se você tiver um parceiro na DePaul, todo o treinamento ele é gratuito. O que a gente investiu e pagou
Para alguns professores, foram professores que demonstraram interesse, em que queriam encontrar um parceiro e que não tinham um parceiro ainda. Mas se você tiver um parceiro, todo o treinamento é gratuito. Então quebra um estereótipo de que isso também é uma máquina dos caras fazerem dinheiro. No caso da Sunny, o único compromisso que a gente tem, eles organizam uma conferência todos os anos para mostrar a evolução disso, e o único compromisso que a gente tem é que 2 pessoas da Unesp participem dessa conferência, que vão até lá mostrar o que está sendo feito aqui, para compartilhar as experiências. E não se paga nada para participar disso daí, que é uma coisa também nesse momento de crise, que é uma coisa importante. A gente está conseguindo fazer isso daí, mas construído através de parcerias. Tá? E essa mensagem eu queria deixar. Existe muita parceria. Quando o projeto é bom e os interesses são comuns, as parcerias acontecem e a gente não tem que fazer investimentos absurdos para que isso aconteça. Talvez essa seja uma das razões também da gente estar conseguindo fazer com que isso ande. Tá? E esse é o caminho do futuro. Certo. E então nós já tivemos 6 cursos desenvolvidos, né? Quando eu digo cursos, na verdade 6 professores já inseriram atividades de Virtual Exchange em suas aulas, que podem ter durado de 4 semanas a 10 semanas, às vezes um semestre todo. A gente recomenda que não seja o semestre todo, para que seja bem pontual, para que os alunos entendam o que eles têm que fazer. Entre 4 e 6 semanas é um tempo muito bom para isso acontecer. E agora, esse ano, nós lançamos também alguns webinars. Vocês devem ter recebido esse e-mail com convite para participar do primeiro webinar, que foi da Linker Education. Alguns professores no Canadá que praticam Virtual Exchange, eles tinham uma dificuldade em encontrar uma plataforma que fosse satisfatória, que se colocasse os alunos e ela desse conta, né, de tudo que eles tinham que fazer. Porque o Moodle, não sei se vocês usam o Moodle, mas os alunos acham o Moodle muito chato. Eu adoro o Moodle, particularmente, mas os alunos não gostam. E os alunos querem usar o Facebook. Muitos professores têm usado o Facebook para fazer o Virtual Exchange, com grupos fechados, porque tem aquela questão da rede social, dos alunos poderem conversar. O caso do Linker, o Gabriel e os colegas criaram uma plataforma que se chama Linker Education, que mistura as coisas que existem dentro do Moodle com o que existe dentro de uma rede social. Né? Então, é por isso que a gente está mostrando isso para os professores, eles se dispuseram a fazer webinars para a gente, e realmente, como o Celso falou, não há gasto nenhum, ele se conecta lá numa videoconferência, manda para a gente o link, e conversa com os nossos professores, explica como que se faz para entrar na plataforma deles, e usar, né, de forma a conectar os alunos. Você pode usar a plataforma deles tanto para dar somente as suas aulas, quanto para dar suas aulas em forma de Virtual Exchange, com colaboração com outros professores. Novamente, isso não tem custo, a plataforma hoje em dia não tem custo para ser usada. Não sei se a hora que eles ficarem famosos, eles não vão começar a cobrar, mas por enquanto o que eles querem é divulgar a ideia deles pelo mundo. Então, foi um convite para a Unesp, né, para fazer esses webinars. Exatamente, tem que fazer ficar conhecido, né? Bom, está um pouquinho pequeno, mas eu vou ler para vocês as iniciativas que já foram realizadas até agora. Então, a gente tem uma iniciativa na medicina, da Silk de Botucatu, com uma universidade na Inglaterra. Eu mesma já faço isso há cerca de 4 anos. Além do Teletandem, eu comecei a fazer um outro tipo de Virtual Exchange nas minhas salas, que foi colocar alunos do 4º ano de letras em contato com alunos que também estudam letras na França e em Taiwan. E aí a gente usa o inglês como língua franca, para que eles consigam conversar sobre as diferenças sobre a educação. Eu acho que isso vai um pouco além do Teletandem, então considero que é uma primeira proposta de Virtual Exchange também na área de letras. A Vera Capellini de Bauru, que fez com a professora Jay Zhang da SUNY, um COIL sobre práticas pedagógicas inclusivas. O professor Odair de São Vicente, também com uma professora da DePaul, ele fez um Virtual Exchange sobre
sobre biologia, sobre plantas. Eles criaram um calendário bilíngue, com fotos de São Vicente e fotos de Chicago, que a DePaul fica em Chicago. E esse calendário, eles estão tentando recursos agora até para publicar esse calendário. Eu vou mostrar para vocês. Saiu uma reportagem sobre esse calendário pela assessoria de imprensa. Não sei se vocês chegaram a ler. A Paula Tavares, do IBILSE, ela trabalha com tradução e ela fez também um Virtual Exchange com a professora Ana Cláudia, de uma universidade em Londres. O Daniel, de Guará, que é esse caso que o Celso já comentou da robótica, com o professor da DePaul. E esses 3 últimos professores, os primeiros foram os que realizaram no ano passado. Os 3 últimos, Leonardo, Gisele e Rodrigo, vão realizar esse ano. O Leonardo, sobre química, com o professor da DePaul. A Gisele, sobre literatura, também com o professor da DePaul. E o Rodrigo, sobre mudança climática, com um professor de uma universidade nos Estados Unidos. Na verdade, deixa eu passar para o próximo slide para explicar para vocês. Eu vou mostrar para vocês, tinha conversado com esses professores, na verdade eu sempre converso com eles durante o processo e quando eles finalizam o Virtual Exchange. E aí eles me contam como é que foi. Na verdade, eu conheço o planejamento, eles me contam durante o processo como que está acontecendo, e quando termina, nós fazemos um debriefing, né, para ver como que foi essa experiência. E eu tinha trazido tudo por escrito, para mostrar, por exemplo, o caso da Silk, né, que foi um caso clínico, que eles colocaram os alunos em equipes formadas por alunos brasileiros, da Unesp de Botucatu, e alunos de uma universidade estrangeira, e para eles discutirem esse caso clínico. E ela explica tudo, eu tinha colocado tudo por escrito, mas os professores, gentilmente, durante essa semana, me mandaram vídeos explicando o que eles fizeram. E eu acho muito melhor se eu passar o vídeo aqui para vocês ouvirem a voz deles explicando, né, que eles conseguem colocar de uma forma muito melhor. Então, a gente colocou os vídeos agora aqui. Eu vou primeiro passar rapidamente os slides que eu tinha preparado, né? Esse aqui é o da professora Vera, só para vocês verem uma foto da interação de um dos grupos por Skype. Eu estou incluída nesse grupo de Facebook, então eu acompanho, né? Não é obrigatório, mas a Vera gentilmente me deixou ver o que acontece. Eu fico muito feliz de ver como é que essa interação está ocorrendo, e sempre que ela precisa de uma ajuda, né, estou à disposição. E aí eu tirei um print da tela de um dia que um dos grupos publicou, né, a menina escreve assim: nosso grupo trabalhando hoje pelo Skype, estou adorando isso. Eu acho super legal ver que os alunos, né, entraram e entenderam que isso é importante para eles, eles sentiram, né, como uma boa experiência. Aqui, desculpa, só voltando, é o planejamento. Esse é o planejamento da Vera já para esse ano. Elas fizeram no ano passado a primeira experiência, e agora, olha, 11 de março já começou. Segunda-feira elas começaram com a segunda rodada. Gostaram tanto que vão fazer novamente, né, na disciplina desse ano. Esse daqui é do professor Odair, que ele que construiu o calendário bilíngue. Eu vou mostrar para vocês o calendário também. Aqui são fotos de uma interação que o professor Daniel teve com o professor Izuru, né, da DePaul. O professor, como o Celso já falou, eles conversavam por meio de um programa, né, de robótica. E eles também faziam, algumas vezes, videoconferências com a classe toda. Olha, então, isso aqui é do lado de cá, ali vocês podem ver aquela foto. É a foto dos alunos do Daniel, e lá, projetados no Skype, estão os alunos do Izuru na DePaul. E o professor daqui e de lá facilitava essa comunicação entre eles, né? Bom, então, vamos ouvir um pouquinho da voz dos professores. Eu acho que é bom tirar. Eu já deixei todos os vídeos. Então, a professora Vera, primeiramente. Olá, eu sou a professora Vera Capellini, professora aqui do Departamento de Educação da Unesp de Bauru, e no momento eu estou na vice-direção da Faculdade de Ciências. Quando a professora Ana Salomão falou sobre o Virtual Exchange, para mim foi um desafio grande. Primeiro porque eu sou muito curiosa, então essa perspectiva da interação, do trabalho colaborativo, ela já faz parte de mim desde o meu doutorado. Mas foi um desafio grande porque my English not very good, but comentei com a professora Ana que seria uma oportunidade de fato, estar imersa na questão da língua, mas também de contribuir com o que a gente vem fazendo aqui no Brasil, que muitas vezes a gente utiliza da mesma referência bibliográfica, e de poder oportunizar para os alunos esta experiência da colaboração nos grupos de trabalhos. E assim eu aceitei o desafio. A professora Ana me apresentou a professora Jay Zhang, de Nova York. Nós desenvolvemos uma disciplina no segundo semestre, tinha alunos da graduação e da pós-graduação,
pós-graduação, do cursos de biologia, da pós-graduação de psicologia e da educação, e tínhamos também de licenciatura em física. Era uma turma heterogênea, mas o foco do ensino, né, o conteúdo que nós trabalhamos, o eixo articulador de todo o processo de colaboração, foi a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Para minha surpresa, vídeos que eu utilizava na disciplina e textos também eram utilizados pela professora Jay. Durante todo o semestre, as atividades foram assíncronas, os alunos foram apresentados por e-mail, constituíram grupos de trabalho. Eu criei um grupo no Facebook fechado, e lá a gente postava todas as comentários, as atividades. Cada aluno elaborou um pequeno vídeo de apresentação, similar a este que eu estou fazendo, mas em inglês, e eles construíram o trabalho final coletivamente. Então, nas equipes, tinham pessoas do Brasil e pessoas de Nova York. E nós dividimos por temas, né? Então, foi um trabalho muito rico. E posterior à apresentação, um dia apenas, a gente teve uma atividade síncrona. A professora Jay, por Skype, participou de uma atividade que eu estava presencial com a turma, no horário do Brasil. Eu não consegui fazer com a turma dela, porque a turma dela, a disciplina era todinha virtual, e a nossa, ela era presencial, mas teve essas atividades que a gente contou, né, com a ferramenta do grupo de trabalho no Facebook, e-mails, e foi uma experiência ímpar, né? Tanto que nós vamos repetir. Com toda a dificuldade que os alunos encontram ainda da língua, eles recorreram ao uso de suporte do tradutor, suporte de colegas que tinham um pouco mais de proficiência, e isso não foi impeditivo para que a colaboração ocorresse. Espero ter compartilhado um pouquinho dessa experiência, que foi rica e, para mim, cada vez mais demonstrou a importância das redes, das parcerias e desse não isolamento, né, dentro de 4 paredes, dentro da sala de aula da universidade. O quanto é importante a gente ampliar essas possibilidades, que cresce o professor e, sem dúvida, os alunos também. Muito obrigada, bom trabalho para vocês. Ok, o próximo seria a professora Silke, de Botucatu. Boa tarde, meu nome é Silke, sou professora da Faculdade de Medicina de Botucatu, e pediram para a gente fazer um depoimento sobre a nossa experiência do Brave COIL que nós realizamos no ano passado. Nós fizemos uma primeira edição do COIL com a Keele University da Inglaterra em maio do ano passado. Nessa primeira experiência, nós envolvemos 3 tutores da Inglaterra, 4 tutores professores aqui da Faculdade de Medicina e 5 alunos de graduação de cada instituição. Nós preparamos um caso clínico com perguntas norteadoras e algumas mini orientaçõezinhas para os alunos. O preparo levou mais ou menos 3 meses, com umas 4 ou 5 sessões por Skype entre os tutores, e durante o mês de maio os alunos receberam então o caso clínico com algumas perguntas e tiveram que discutir e resolver o caso. Em 4 sessões presenciais virtuais, a gente então discutiu em conjunto esses casos, e os alunos foram agrupados em grupos de 3, misturando alunos da Inglaterra com alunos de Botucatu. Eles tiveram que resolver algumas questões, apresentar as suas tarefas, que eles resolveram em reuniões ou por Skype ou por WhatsApp, ou como eles quisessem resolver. A gente achou que o curso deu muito certo, tão certo que nós já estamos em programação da 2ª edição, que vai ocorrer agora em maio deste ano, com a perspectiva dessa atividade, desse curso virtual, entrar como um crédito eletivo no novo currículo que
começou este ano, então está tramitando esta regulamentação desse curso como um curso com crédito eletivo. E nós gostamos muito, tanto os professores como os alunos, pela troca rápida de experiências sobre raciocínio clínico, sobre epidemiologia, sobre sistemas de saúde, que eles só conseguiriam ter, né, discutindo com pessoas de um outro país que vivenciariam uma situação diferente. Acho que o curso, a dinâmica do ensino foi muito dinâmico, muito divertido para todos, proporcionando, acho que uma visão de atividade bem diferente. Então, só recomendamos, né, estamos fazendo e ampliando essas atividades. Boa sorte para vocês. Agora o Daniel de Guará. Olá, eu sou o professor Daniel Sampaio, da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, e vou compartilhar um pouquinho, né, sobre a minha experiência com Virtual Exchange, né, o OIL, ou GLE, ou o mais, né, conhecido como COIL, né, que é o Collaborative Online International Learning. O primeiro contato que eu tive foi em 2017, na Universidade de Potsdam, na Alemanha. Infelizmente, eu não consegui, né, uma parceria nessa universidade, né, porque eu não encontrei lá um professor com áreas afins. Mas em 2018, em abril de 2018, eu tive a oportunidade de visitar a Universidade DePaul, em Chicago. E lá eu fui apresentado, né, para 2 professores, e com um deles, né, o professor Izuru Godage, a gente teve a oportunidade, né, de começar então um curso de Introduction to Robotics. Lá a gente fez um planejamento inicial e depois nos meses seguintes, né, à distância, a gente foi lapidando esse curso. Então eu tive que criar esse curso aqui no campus de Guaratinguetá, já que não existia esse curso ainda. Eu criei ele como uma optativa, já em inglês, né, para os alunos que se inscreverem soubessem que era em inglês. E esse curso foi ministrado, né, pela primeira vez no segundo semestre, né, de 2018. O curso, né, foi, acho que, um sucesso, né, os alunos realmente ficaram muito motivados, né, durante os 4 meses, né, de curso. Nós tivemos 3 encontros síncronos, né, onde a aula foi dada de forma síncrona lá com a DePaul, em Chicago. E nessas aulas os alunos desenvolveram, né, algumas atividades conjuntas e depois, né, eles fizeram ainda um projeto final de forma conjunta, mas esse projeto eles tiveram que se planejar para fazer isso, né, de forma offline, ou seja, eles entravam em contato, não durante o período de aula, mas, né, fora da aula, com os alunos lá da DePaul e apresentaram então no final, né, esse projeto, que na verdade era um robô, né, de sumô para competição. Então foi uma competição, né, que também motivou bastante os alunos. Agora, esse semestre, a gente vai estar repetindo a dose, né? A primeira vez foi um piloto, né, para ver, agora a gente já tem uma experiência maior e provavelmente, né, o curso ainda ficará melhor, né, nesse semestre atual. Tá ok? Um abraço a todos, obrigado. Acho que é interessante ver que muitos professores optaram por fazer uma disciplina eletiva a primeira vez, né, que eles colocaram isso, justamente pela apreensão de os alunos, a questão do inglês, né? Mas alguns colocaram em suas disciplinas regulares. Tem alguma coisa, isso. O Rodrigo ainda vai fazer um COI, então ele vai explicar. Olá, saudações a todos. Meu nome é Rodrigo Manzioni, sou professor associado aqui na Faculdade de Ciência e Engenharia de Tupã, junto ao curso de Engenharia de Biosistemas. E a convite da professora Ana Salomão, vim falar um pouquinho para vocês da minha experiência até então com o COIL, Collaborative Online International Learning, que é um módulo que nesse ano eu fiz junto aos alunos da disciplina de Hidrologia e Meteorologia, que nós oferecemos anualmente aqui para os alunos da FCE, e esse edital selecionou professores que tivessem interesse de oferecer esse módulo sobre resiliência climática. E é um tema que me agrada, é um tema que tem tudo a ver aqui com a proposta do nosso curso,
e eu que trabalho junto a essa área de hidrologia e mudanças climáticas já há algum tempo, me senti desafiado a colocar esse tema, né, tão polêmico e debatido, né, cercado de ceticismo por muitos, para os alunos entender como que eles encaram esses desafios e também proporcionar para eles uma outra visão de estudantes de um outro país, dos Estados Unidos, que é tido aí como um dos vilões da mudança climática, e entender como que o pessoal de lá e o pessoal daqui pode trabalhar junto nesse problema que atinge todos nós. A experiência do COIL foi bem interessante. Nós passamos primeiramente por um treinamento de aproximadamente 12 semanas de atividades online em AD, para que nós fôssemos capacitados a oferecer diferentes ferramentas e opções de aprendizado para os nossos alunos. Eu fui colocado em contato com o professor Kelly Vessel, da Tompkins Community College, em Dryden, que fica próximo a Ítaca, no estado de Nova York, e desde então a gente vem desenvolvendo algumas estratégias para trabalhar com questões como pegada de carbono, como os ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ligados à mudança climática, segurança alimentar, também qualidade de água. E agora, nesse semestre, nós estamos colocando em prática. Eu estou indo, como parte desse edital, né, previa visitas mútuas. Eu estou indo agora no final de março para os Estados Unidos para dar uma palestra para os alunos e também uma para a comunidade, para quem estiver interessado, saber um pouquinho da mudança climática aqui no Brasil, como que a gente encara isso, a política nacional de mudanças climáticas, está tudo regulamentado. E no final de abril o professor Vessa vai estar vindo aqui para Tupã para falar também para os alunos da disciplina e para a comunidade de maneira geral sobre a questão das mudanças climáticas na era Trump. Até então tem sido muito bom. A gente acredita que agora depende muito mais dos alunos do que de nós. A nossa parte foi feita e esperamos com certeza que eles aproveitem da melhor forma possível essa experiência, né? Aprendam a escutar, aprendam a falar, se colocar, treinar um pouquinho de inglês, que não faz mal para ninguém, né? Romper essas barreiras que muitas vezes os nossos alunos ainda têm, e torcer para que a gente possa continuar com essas experiências, né? Incorporar isso nas nossas disciplinas, que com certeza vai ser muito produtivo e vai ser um ganho muito bom para os nossos alunos e para a Unesp como um todo, para outros cursos e outras disciplinas que possam adotar isso também no seu dia a dia. Um abraço a todos. Bom, vocês percebem que ele chama de COIL, as pessoas que têm geralmente parceiros com a SUNY têm uma tendência a chamar de COIL, porque eles fazem a COIL Academy, tudo é COIL lá, né? E a gente está chamando aqui de Virtual Exchange, mas é a mesma coisa. Os outros vídeos serão disponibilizados, né, para que vocês assistam ou levem também para as unidades de vocês, para que divulguem para outros professores das outras unidades que possam ter interesse em trabalhar com o Virtual Exchange. Pode falar. Eu queria adicionar alguma coisa. Com esse pequeno panorama que a gente mostrou, dá para ver que é bastante variado. Não tem uma área específica. Qualquer área da universidade pode se envolver com isso. Aqui a gente tem mesmo com um número reduzido de participantes, as áreas envolvidas a gente cobre quase que a totalidade do que é oferecido dentro da Unesp. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Uma outra coisa importante é que eu acho que quase todo mundo falou, é que é um desafio. E eu acho que os professores têm que estar prontos a enfrentar esse desafio também. O que basta ali estar pronto a enfrentar o desafio. Basta só isso, não, mas talvez o primeiro passo seja esse. Se lançar nesse desafio. O que a gente pode fazer para ajudar? Digamos que você tem um parceiro de pesquisa em alguma instituição, vem procurar a gente, fala com ele e a gente vai tentar fazer um contato institucional com aquela universidade, explicar que a gente tem um programa aqui e como é que a gente pode mudar um trabalho que está focado em pesquisa entre dois professores para isso se transformar num trabalho que envolva atividades de ensino e aprendizagem também. Então, esse é um convite que a gente faz. Como que a gente pode trazer algo que está focado, que está voltado à produção de conhecimento, para algo que vai ter um outro componente voltado ao ensino e treinamento dos nossos estudantes. Em qualquer área, procurem a gente, que a gente tem um grande interesse em colaborar no desenvolvimento dessas atividades.
E complementando também, né, Celso, não precisam só ser parceiros em países onde se fala inglês. Se você tem um parceiro aqui na Argentina, talvez seja até algo mais fácil para você começar ali com seus alunos. Os alunos não falam espanhol também, mas a gente usa da intercompreensão. A gente falando português, eles falando espanhol, a gente consegue se entender. Né? Então, acho que ou parceiros em Portugal, pode ser a língua portuguesa, ou outras línguas. Né? Que, no caso, a gente começou todas as parcerias, coincidentemente, com o inglês. Bom. Questões, por que a gente começou com as parcerias em inglês? Porque quem está oferecendo essas academias, esses treinamentos, são instituições dos Estados Unidos. Talvez lá seja o lugar onde isso está mais desenvolvido. O Daniel falou de Potsdam na Alemanha, eles têm um trabalho muito legal com isso, e Coventry, na Inglaterra, eles também têm um trabalho muito legal com isso. Mas onde a gente teve aquela abertura, sem ter que pagar nada, que a gente podia participar sem pagar, foi nas duas instituições americanas, na DePaul e na SUNY. Então, por isso que a gente começou, e por isso que as ações estão quase que todas concentradas lá. Mas como a Ana falou, isso é aberto a qualquer instituição, não está restrito a nenhuma delas. Sim. Bom, então, algumas das ações que estão acontecendo agora, nesse momento, vai ocorrer a Virtual Partnership Fair, que é da SUNY, que é uma feira para professores interessados em... Tá ali? Desculpa, eu coloquei 2018, é 2019. É agora, em 24 de abril. Eu coloquei 2018, na verdade é 2019, desculpem. Pode colocar lá, Celso. Vocês devem ter recebido um e-mail com um convite para se inscrever nessa feira. O convite para se inscrever nessa feira havia um link. Vocês receberam esse e-mail? Alguém se lembra aqui de ter recebido? O Alexandre mandou, né, Alexandre? Eu recebi. Ele mandou para toda a comunidade. Foi um convite, então, se você quer participar, você tinha que preencher um formulário falando qual é o seu interesse em fazer, qual conteúdo da sua disciplina. Então, colocava o seu nome, a disciplina, e aí para participar dessa feira virtual. O que é essa feira virtual? É uma videoconferência em que eles colocam todas as pessoas que se inscreveram em conjunto e buscam formar ali as parcerias. Né? Hoje em dia, programas de videoconferência como o Zoom, você consegue colocar pessoas em salas separadas. Então, eles vão separando as pessoas que têm interesse em comum em salas separadas para que elas possam se entender ali e ver se vai gerar uma parceria. Por quê? Porque é somente quando você consegue um parceiro que você consegue fazer a Coil Academy. A próxima Coil Academy é de maio a junho. Então, eles já estão realizando essas feiras para que as pessoas encontrem parceiros para poder participar da Coil Academy. Aqui, para mostrar para vocês que, na verdade, como a gente estava falando, isso é aberto a todas as universidades, né, a qualquer universidade do mundo. A própria SUNY tem algo que se chama Global Partner Network, que é a rede de parceiros deles. Eles disponibilizam para a gente os parceiros deles. Então, eles têm uma parceria com a UDEM do México. Se eu quiser fazer um COIL com um professor dessa UDEM do México, a gente pode, porque a gente também faz parte desse network. Então, os professores, e tem uma lista, eu coloquei só um print ali para vocês, mas depois a gente vai disponibilizar também esse site, que tem todas as universidades que são parceiras da SUNY e, por consequência, são parceiras nossas também, porque nós fazemos parte desse network. Aqui, um pouco da DePaul University, que também é uma das nossas maiores parceiras, que oferece o curso GLE, o Global Learning Experience, que é aquele curso online que muitos dos nossos professores fizeram, e por isso depois realizaram o Virtual Exchange com professores da DePaul. E eles têm muita experiência nisso, muitos Virtual Exchanges já realizados, e eles são muito cuidadosos para encontrar parceiros. Né? Então, acho que, se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês colocarem no Google GLE, DePaul, vocês já acham essa página, mas depois eu vou também disponibilizar o link para vocês poderem navegar e passar também para outros professores das unidades de vocês. E o Linker, a Linker Education, o próximo webinar vai ser no dia 20 de março, que é quarta-feira da semana que vem, às 15h. Ele vai ser online pelo Zoom. E as inscrições ainda estão abertas. Elas estão abertas até o dia 17
agora, do 17 de março. No próximo, eu só coloquei o e-mail. Esse foi o e-mail de divulgação. Tá? Então, o título dele era Divulgação de nova rodada de webinar da Linker Education. Se vocês não estão recebendo esse e-mail, então, porque vocês provavelmente estão fora dessa lista, verifiquem que se vocês estão recebendo. E a gente vai mandar novamente, porque as inscrições ainda estão abertas. Eu acho que agora é um bom momento que as pessoas, né, estão vendo o que é essa Linker e podem se interessar. Muito obrigada. Eu deixo aqui o meu e-mail, o e-mail do José Celso, para que vocês entrem em contato com a gente, para a gente poder, então, dar continuidade a novas parcerias nas quais vocês estejam interessados. Obrigada. Queria agradecer muito ao professor José Celso, à professora Ana Cristina Salomão. Eu queria pedir para que eles subissem aqui. A gente não vai ter muito tempo para muitas questões, mas se alguém quiser fazer, a gente podia abrir para umas 2 questões, e depois, como vocês percebem, tem os e-mails da professora Ana, do professor José Celso, tem os contatos da Arex, e também podem escrever para a Prograde, que a Prograde coloca em contato com quem for necessário, né? Então, eu queria finalizar dizendo que a Prograde vê com olhos muito positivos, muito favoráveis esse programa. Ele está começando de maneira assim, bastante tímida, até como a gente acha que devem ser os projetos piloto. Mas todas essas iniciativas que já começaram, elas deram muito certo, e a gente tem tido um retorno muito positivo, muito favorável para isso. Traz um ganho bastante grande para os nossos alunos, e, como eu disse, é uma maneira de a gente estender a internacionalização e a celebração da diversidade para os outros 97% dos alunos que não podem ou não terão oportunidade de fazer uma mobilidade física. Nisso é muito importante, né? Então, queria colocar à disposição. Então, a gente vai abrir para 1 ou 2 questões, para que depois a gente possa passar para a segunda parte, que é a nossa reunião da CCG propriamente dita. Obrigada. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa, professor? Professor, pode começar. Bom dia a todos, professor Manuel, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Só dar os parabéns pelo programa, né? Eu estava dizendo agora há pouco como que a Unesp tem evoluído nessas questões, né? Eu fui aluno da Unesp, né? Eu sou formado na Unesp, e oxalá Deus permitisse que eu tivesse tido essas oportunidades naquele momento, tá? Então, parabéns pelo programa, viu? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Guilherme? Ô, Zé, parabéns aí pela iniciativa. Uma dúvida, um problema que nós tivemos lá na Austrália, quando nós estávamos conversando, sobre o custo, alguns bloqueios de alguma universidade em relação a custo. Assim, desde que não haja, lembro que no problema, a alternativa lá, desde que não houvesse nenhum papel atestando que o aluno tinha feito alguma coisa na universidade, não ia ter cobrança. Tem barreiras desse tipo, de você querer fazer algum contato e o professor falar que não pode fazer porque a universidade não permite, não é uma atividade paga, alguma coisa assim? A gente nunca viu, Guilherme, nenhuma ação nesse sentido, assim. As universidades que cobram lá fora, que é a maioria delas, né, elas têm alguns empecilhos quando elas vão dar um certificado de que você fez aquele curso, quer dizer, você foi aluno dela. Nesse caso, não é o que acontece, né? O aluno dela tem o certificado dela e o aluno da Unesp tem o certificado dele. O que a gente está fazendo é oferecer aos dois a oportunidade de compartilhar do momento de aprendizagem, de compartilhar dessa visão multicultural e tudo mais. As pessoas não falaram aqui, mas, por exemplo, se vocês olharem ali, tem experiências com países da Ásia, onde é que, por exemplo, a gente tem maiorias muçulmanas naqueles países. Então, o menino, a hora que ele vai fazer uma interação via Skype ou qualquer outra coisa, ele vai ter, por exemplo, em face de alguém que pode estar usando uma burca. Quer dizer, eu acho que é muito importante, como a Gladys falou, a pessoa ver que do outro lado tem uma pessoa que é igual a ele, que pensa que nem ele, que tem as mesmas aspirações que ele tem enquanto jovem. Acho que isso que é a
uma das grandes vantagens que você tem, ainda mais nesses momentos de maluquice que a gente está vivendo nesse país, né? E uma outra mensagem que eu queria dizer, por exemplo, se vocês verem o que a Ana acabou de mostrar, a busca, a feira de parceiros está aberta, quer dizer, se alguém... Aqui tem um grupo bastante reduzido, mas alguém que estiver vendo o vídeo, que vier a ver o vídeo no futuro, basta se inscrever ali, quer dizer, basta se lançar um desafio também. Eu sei, todo mundo está sobrecarregado, falta disso, daquilo outro. Mas, quer dizer, todos nós gostamos daquilo que nós fazemos. Se a gente puder nos envolver em algo que vai tornar a nossa atividade ainda mais interessante, que vai favorecer os alunos, tudo bem, vai ter um esforço, mas certamente a recompensa ali vai ser bastante grande. Para a gente, como professor, mas para os alunos, principalmente, que vão usufruir dessa experiência que a gente vai ter, né? E a Ana falou uma outra coisa importante também, quer dizer, não é só da SUNY. Se você for olhar ali, aquele Coil Center da SUNY ali, o Network, tem universidades do mundo inteiro. Tem a Universidade do Japão, tem a Universidade da Coreia, tem a Universidade da Ásia, tem a Universidade do Vietnã, tem a Universidade da América Latina, Colômbia, México, para nossa grande alegria, eu acho que ali a gente deve ser a única ainda do Brasil que faz parte desse grupo. Então, e o Brasil desperta muito interesse. O professor falou das mudanças climáticas, eu acho que é uma coisa interessante, quer dizer, oferecer aos nossos alunos também a perspectiva de entender o que é mudanças climáticas sobre Trump, é uma experiência também que é enriquecedora para eles, mas eu acho que para a gente também. Então, sei lá, se a gente pudesse fomentar, quer dizer, não tem limite, se a gente tiver 40 professores que se inscrevam e encontrem parceiros, a gente pode mudar de 6 para 40, para 50, para quantos forem. Basta que as pessoas se lancem esse desafio. De novo, eu sei que está todo mundo sobrecarregado e tudo mais, mas se a gente vai fazer o curso, vamos fazer o curso de uma forma que vai ser ainda melhor para os estudantes. Quer completar? Então, eu quero finalizar aqui agradecendo novamente ao professor José Celso, à professora Ana, por terem se disponibilizado para vir mostrar. Eu acho que é muito importante para que a Câmara de Graduação tenha conhecimento do que a gente está tentando trazer, né, dos programas, das iniciativas que têm sido feitas institucionalmente para a graduação da Unesp, né? E a gente espera, né, como vocês puderam ver, é um programa que tem muito potencial de ampliação. E o José Celso falou uma coisa agora que é muito importante a gente ressaltar. A Unesp é a primeira universidade brasileira que está abraçando essa iniciativa. Então, gostaria de agradecer e parabenizar, né, a iniciativa também pelo seu protagonismo em termos de Brasil. Eu acho que tudo que a gente tem feito aqui qual é o nosso horizonte? O horizonte é trazer mais oportunidades e mais qualidade de formação para o nosso aluno. É isso que está no nosso horizonte. Mas, de quebra, a gente também recebe uma boa formação e um engrandecimento para os nossos docentes, que se reflete, né, nessa satisfação do bom trabalho realizado, né, que a gente tem, mesmo neste contexto, com todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, ainda é possível ter algumas iniciativas de baixo custo e que têm excelente repercussão. Então, faço votos de que o nosso programa Brave da Unesp possa crescer e que possa atingir muitas mais disciplinas, tanto começando na graduação, mas que isso possa ser um programa mais amplo no futuro. Como disse o José Celso, não há limites. O limite está no nosso limite de se colocar os desafios. E, nesse sentido, a gente sabe que a nossa comunidade da Unesp é muito receptiva. Nós temos docentes que sabem enfrentar os desafios, não é? Então, eu quero finalizar novamente parabenizando e agradecendo
os professores que estão aqui e convidando a todo mundo que está, não só os que estão presentes aqui, mas os que estão nos assistindo pela TV Unesp, a participarem, caso tenham se sentido desafiados. Muito obrigada. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalinho para a gente poder, assim, só uns 2 minutos para a gente poder passar para a nossa reunião. Muito obrigada. Obrigada, Gladys.